Queridos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Tenho tido a oportunidade de chegar na sua casa, na sua vida, independente do lugar que você está, houve um movimento diferente agora, é a igreja viva, organismo vivo, que nesse tempo diferente de pandemia, ela tem se movimentado também de uma maneira diferente. E hoje eu posso chegar na sua vida mais uma vez. Quero abençoar seu coração e compartilhar com você algo que desafiou muito a minha vida hoje, nesses pensamentos, nessas reflexões que ao longo dessa jornada diferente tem mexido com a gente. Eu quero ler para você um versículo e depois falar um pouquinho sobre ele. Está lá em Eclesiastes, capítulo 4, verso 13, quando Salomão faz uma reflexão, uma avaliação. Ele diz assim... verso 13, ele fala o seguinte, Salomão fala o seguinte, aqui, Eclesiastes 4:13, eu passei o versículo para cá, 4:13 ele diz assim, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que não se deixa admoestar. Interessante, Salomão pensando, olhando no espelho, ele fala, o que aconteceu comigo que depois na caminhada eu me tornei insensato. Um pregador diz que num primeiro nível de questionamentos, a gente luta entre o certo e o errado. E realmente é uma realidade, principalmente no início da nossa vida cristã, quando a gente é confrontado com a luz da palavra de Deus, quando o evangelho mergulha da mente, vai para o nosso coração e ele alcança o nosso sistema de valores, né? A nossa base, nossa central que processa a vida moral, ética e espiritual, tudo. E ali essa luz, quando jorra no sistema de valores, a gente muda. A gente se torna uma nova criatura, uma mudança de programação, uma programação nova entra. A gente é resetado no Senhor e começamos um tempo novo na nossa vida. E a gente vai caminhando, isso é certo, isso é errado. E ao longo do caminho a gente começa a ter uma maturidade cristã e já define essa área. Não, isso eu sei que ela é certo fazer isso. Eu sei que à luz da palavra de Deus é errado fazer isso. E nós vamos aos poucos nos posicionando. Isso é uma coisa linda, é sinal de crescimento. Mas há um segundo nível, onde a gente caminha um pouquinho mais. E é aqui que esse texto começa a chamar nessa direção. Não é mais uma questão só de certo ou errado, como disse esse pregador. Isso é sábio ou isso não é sábio? Eu estou sendo insensato. E aqui é o ponto. Muitas vezes a questão mais não é se estamos agindo errado ou certo, é se estamos agindo com sabedoria ou não. No início da vida de liderança de Salomão, ele ainda muito jovem, Deus perguntou a ele o que ele queria como ferramenta, como recurso, provisão, para ele exercer a grande tarefa de ser rei sobre Israel. E Salomão não pediu prestígio, não pediu poder, não pediu riqueza, Salomão pediu sabedoria. Tiago mais lá na frente, né, que no Novo Testamento, ele desafia, isso que acabou na sua vida, peça a Deus para renovar a sabedoria. Você tem falta de sabedoria? Peça a Deus, mas peça uma sabedoria divina, de cima, do alto, do Pai das luzes. Não uma sabedoria terrena, esperta, que na verdade não é sabedoria, é esperteza. Né? A luta de todo esperto nessa vida é o temor de encontrar um outro esperto para enfrentar. Não é? E aqui é nesse nível que Salomão passa um pouco a sua vida para nós. Começou com extrema sabedoria, um homem que conhecia várias coisas. A Bíblia retrata a sabedoria de Salomão de uma forma extraordinária. Uma rainha vindo lá da região de Sabá veio para conhecer a sabedoria. Questões delicadíssimas, como conhecemos daquelas duas mulheres que disputavam uma criança. E Salomão foi usado por Deus para dar uma resposta tão sábia, tão eficaz, que resolveu a situação. Mas ao longo da vida, a gente vai vendo um Salomão se desconstruindo, agindo com insensatez, escolhendo mal, fazendo alianças ruins,
permitindo espaços na sua vida para culto a outros deuses. Na terra de Salomão se cultuava vários deuses, né? E espaços terríveis foram sendo dados. E eu fico pensando, à luz dessa coisa, o que pode desconstruir a gente? É quando vamos perdendo sabedoria. O próprio Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a fonte. A fonte para ser sábio é temer o Senhor, conhecer o Senhor. São as palavras de Deus na nossa vida. É a vida de Deus entrando na nossa vida. Jesus fala lá sobre a videira que se as palavras permanecerem em nós estaremos firmes, produziríamos frutos saudáveis e eficazes, efetivos. Cabe para mim e para você uma avaliação, não na questão se estamos agindo certo ou errado ao longo dessa pandemia. Já pulamos essa fase, sabemos o que é certo, o que é errado, os posicionamentos, temos sido alertados de várias maneiras, à luz da palavra de Deus, à luz de experiências pessoais, o que devemos fazer. Mas eu quero avançar com você um ponto e esticar a pergunta e dizer, não é só o certo que estamos fazendo, mas será que é sábio? Estamos falando na hora certa? Estamos questionando no momento certo? Estamos tomando posições que necessariamente não são erradas, mas são insensatas? Será que estamos nos tornando, como diz Salomão aqui, um rei que ao longo do tempo não se torna mais ensinável, não se pode admoestar? Salomão foi engolido pela soberba da sua própria sabedoria, esqueceu a fonte, que é o temor do Senhor, e achou que podia viver da própria sabedoria. Achou que ele daria conta de resolver seus problemas por si mesmo. E aí Salomão se confundiu todo, se perturbou, como diz o ditado popular, enfiou os pés pelas mãos, e se complicou com alianças, com propostas, com decisões, até o ponto máximo em que na sua história, o fim, o testemunho do seu reinado, não foi um Israel mais qualificado e mais sábio, mas um Israel dividido. Dividido entre as tribos, dividido nos seus corações, dividido no seu altar. Não é? Uma parte de Israel se desloca para adorar ídolos, não é? Sob a liderança de Jeroboão, ficando seu filho Roboão com a outra parte num conflito contínuo. Eu e você não vamos sair dessa pandemia com um legado de divisão, de quebra, de perda, de tensão. Nós vamos sair mais sábios, porque não vamos nos afastar da fonte da sabedoria, que é o temor do Senhor. Eu quero estimular você, fique perto de Deus, não se afaste do Senhor nesse tempo, procure ficar perto do que Ele diz, perto de quem Ele é. O grande treinamento, eu ouvi algo interessante de um pregador, contando que um banco estava muito preocupado, determinado banco, com o número de notas falsas que transitavam entre os caixas e a dificuldade que eles tinham de descobrir notas falsas no banco. Então eles contrataram uma equipe, levaram os caixas para uma sala e começaram a fazer treinamento, principalmente com relação à nota de 100, que era a nota mais visada, era a nota mais usada de maneira falsa. E eles apresentaram aqueles caixas, várias notas verdadeiras, principalmente notas de 100, e eles ficaram ali um tempo em contato com a nota para sentir a textura, sentir até o cheiro, o desenho, os sinais, contraluz, segurando a maneira, os detalhes, vários treinamentos com as notas. Quando eles acharam que os caixas estavam prontos, eles foram fazer um teste. Colocaram os caixas lá nos seus lugares no banco e colocaram várias notas para que eles pudessem avaliar. E o supervisor, de uma maneira discreta, o que estava treinando os caixas, de uma maneira discreta, sem que eles percebessem, colocou algumas notas falsas no meio das verdadeiras, espalhadas entre os caixas daquele banco. E eles foram desafiados a manusear as notas. E quando eles entravam em contato com uma nota falsa, eles paravam e falavam, peraí, essa nota tá diferente, a textura tá estranha. E ele questionava a nota, e aquela nota era separada.
E, para surpresa dos treinadores, aqueles caixas puderam identificar várias notas falsas. Por quê? Porque eles tiveram contato com as notas falsas? Não. Porque eles tiveram muito contato com as notas verdadeiras. Nós não vamos nos preocupar em sermos expert em situações que podem nos destruir. Nós vamos manter e aumentar o contato com o nosso Senhor, com o nosso Deus, aprendendo a ouvir a voz do pastor, conhecendo pelo contato contínuo aquilo que é bom. Nós vamos ter muito contato com o que é bom. Aí quando entrar o que é ruim, logo vamos perceber a diferença. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe a avançarmos ao longo desse tempo diferente, não como alguém que fica só questionando, será que isso é certo, será que isso é errado? Irmãos, já avançamos. Deus já nos deu sabedoria, Deus nos deu a palavra, o Espírito Santo fala dentro de nós. Eu quero desafiar você, a mim e a você, a avançarmos mais e sermos aprovados também no nível da sabedoria. Ah, pastor, eu queria tanto ser sábio assim, não consigo. Peça a Deus, diz Tiago. Peça a Deus. Há um estoque enorme de sabedoria no Senhor a ser liberado do céu para nós. E Tiago diz, vai ser dado. Peça. O Senhor vai dar com liberalidade. Ele vai encher você de sabedoria, como pai, como mãe, como filho, como alguém que está vivendo a solidão nesse tempo, lidando com você mesmo, lidando com os problemas, com o desafio dos filhos, desafio das questões, desafio das inseguranças, para que a fé possa continuar liderando. E esse Deus que estava antes, continue depois conosco. Nosso legado desse tempo diferente não vai ser um reino dividido, vai ser um reino sábio. Que Deus abençoe você. Que faça de mim e de você pessoas mais sábias, mais sensatas, não é? Mais equilibradas no temor do Senhor. Que Deus te abençoe e fale muito mais ao seu coração. Eu sou o pastor Zezinho, aqui de Belo Horizonte. Deus te abençoe.